Bom dia. Amanhã, sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira, feriado, o templo estará fechado. Não teremos transmissões. A transmissão terá agora e hoje às 18 horas tem a oração. Depois, quinta-feira, dia 6, às 9 horas, transmissão novamente e reabertura aqui do templo, tá bom? A tuberculose é mais assustadora do que a guerra. Testemunho publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Publicado na revista Eiko, número 229, em 7 de outubro de 1953, e também no livro Coletânea de Milagres da Messiânica, em 10 de setembro de 1953. Comentário de Meishu Sama. Não existe no mundo inteiro outro método capaz de extinguir o mal da tuberculose a não ser o proposto pela Messiânica. E isso eu posso garantir com absoluta certeza. Ao observar o desdobramento do tratamento citado no testemunho abaixo, conclui-se que a medicina, além de criar a tuberculose, agravou ainda mais a doença neste caso, a ponto de quase tirar a vida do paciente. Esse fato está explicitado de forma incontestável. A partir desta constatação, pode-se verificar que o homem atual sofre devido à crença supersticiosa na medicina. A maioria das pessoas, contudo, não desperta e por essa razão cai no estranho dilema entre duvidar e acreditar. Divide-se assim meio a meio. Além do mais, passa vários anos sofrendo e desperdiçando enormes quantias em tratamentos que só fazem aumentar o seu sofrimento. Resumindo em poucas palavras, fica presa a uma terrível situação. Além de os políticos não conseguirem denunciar a medicina, especialistas da área médica e até mesmo pessoas normais convencem-se de que ela está em franco progresso. Acho um mistério o fato de essas pessoas não conseguirem despertar para a verdade. Como isso não acontece somente no Japão, mas abrange o mundo inteiro, não há o que fazer além de ficar assustado diante de tal quadro. Com a intenção de tirar a humanidade dessa ilusão, recentemente lancei o livro intitulado Tratamento para a Tuberculose através da Fé. E daqui para frente usarei de todos os recursos com muito empenho para quebrar essa crença cega na medicina, pois se não for assim, os pobres seres humanos serão acometidos por um mal mais assustador do que a Terceira Guerra Mundial. Essa verdade está claramente relatada no testemunho abaixo, e quando o lerem, não restará dúvida alguma ao que acabei de lhes falar. Então, Meishu Sama, intenção dele, como ele escreveu aqui no comentário dele, intenção dele é despertar a humanidade para o malefício dos remédios e da medicina. Essa é a maior intenção dele, despertar para isso.
Porque esperar os médicos despertarem, a indústria farmacêutica despertar, não vai resolver, não vai despertar. Pode até despertar, mas será que vai querer deixar a fortuna de lado, bem material de lado? Aliás, a gente deixa muita coisa em nome da matéria, né? Deixa de lado. Coisa importante, mas não dá, devido à importância, não dá. E eu tenho que fazer, deixar mesmo. Mas Meixo Sama gritando, alertando, tocando sinos, alarmes, sirenes, para tentar despertar a humanidade. Né? E nós, como pessoas que acreditam no que ele falou, que comprovaram a veracidade daquilo que ele falou, tentamos replicar aquilo que ele disse, continuar, dar continuidade. Não é fácil. Não é fácil. E ele falava mesmo que não ia ser fácil. Que a maioria ia se perder e não ia ter chance nenhuma. Testemunho. Alegria de me ver livre da morte iminente, grata por ter sido curada da tuberculose que tomou todo o meu corpo. Kuniko Kumibayashi, 32 anos, difusão Nagano. Agradeço a Meixo Sama a imensa misericórdia de ter sido curada quando já estava totalmente desenganada. Hoje minha vida é cheia de alegria e sinto tanta gratidão que não tenho como expressá-la. Resta-me apenas reverenciar a Deus profundamente. Quero dar esse testemunho para ajudar as pessoas que estão adoentadas. Desejo que elas possam despertar dessa crença supersticiosa na medicina e consigam alcançar a salvação. Em janeiro de 1943, na cidade de Tóquio, fui diagnosticada com uma leve pleurisia, uma inflamação pulmonar. Retornei à minha casa em Nagano e fiquei repousando para me recuperar. Mas contraí uma gripe, depois outra e outras sucessivas, o que piorou cada vez mais o meu estado. No ano seguinte, em janeiro, fui internado em um hospital perto de casa, onde me orientaram a seguir 3 recomendações: repousar, comer de maneira adequada e respirar ar mais puro. Segui as 3 regras bem direitinho, mas após 8 meses o nome da doença mudou para derrame pleural, popularmente conhecido como água no pulmão. O médico disse-me que se tratava de um estado menos grave e a indicação era somente praticar caminhada. Nesse período eu havia engordado bastante e minha cabeça estava tão pesada que até o simples movimento de erguê-la me causava sofrimento. Em setembro saí do hospital, contudo, os ares do outono fizeram com que eu novamente tivesse uma gripe. Eu melhorava em alguns dias, piorava em outros e permaneci nessa situação durante todo o inverno até a chegada do mês de maio, período da primavera no Japão. Foi quando Meixo Sama estendeu a mão da salvação para mim por meio do ministro Nagahara da difusão local, que me trouxe um livro intitulado O Problema da Tuberculose e Sua Solução. Se naquela hora eu tivesse sido mais sunal, teria sido salva imediatamente.
Mas naquele momento ainda acreditava cegamente na medicina e lia o ensinamento, ora acreditando no que lia, ora duvidando. Dessa forma fiquei muito confusa e, para piorar, fui me aconselhar com um conhecido que já havia tido essa doença. Ele então me disse: como é uma coisa nova e você não tem experiência, melhor verificar. Com isso, recusei um ensinamento tão grandioso e deixei a sorte passar. Nesse período, a doença se agravou e cada vez que eu melhorava um pouquinho, logo em seguida piorava. Sentia como se estivesse dando um passo para frente e outro para trás. Em 1946, tive uma série de problemas. Um pneumotórax acrescido de uma aderência parcial da pleura e o aparecimento de uma cavidade no lado esquerdo do pulmão. Além disso, fui diagnosticada com uma fraca tuberculose intestinal. Em 1948, quando completava 5 anos desde o início do tratamento, fui diagnosticada com cárie na coluna, espondilite tuberculosa que produz deformidade óssea, ocasião em que tive que ficar totalmente imobilizada por um colete de gesso e em repouso absoluto. Com esse tratamento, meu estado chegou ao limite, acumulei enorme quantidade de catarro, tive tuberculose no rim, além de apresentar os sintomas dessa doença em várias outras partes do corpo. Na sexta vértebra da caixa torácica, na coluna lombar, na bexiga, na bacia e na planta dos pés. Uma dor forte descia até o joelho, e na parte interna de minhas coxas apareceram fístulas com acúmulo de pus e inchaço. Tinha tonturas muito fortes e mais um agravante. A articulação de minha mandíbula começou a doer tanto que eu não conseguia mais abrir a boca, o que me obrigou a me alimentar exclusivamente de líquidos. Diante disso, percebi que só me restava esperar pela morte. Sendo assim, mesmo não querendo, preparei-me para esse desfecho. Em outubro de 1949, minha mãe, desesperada com minha situação, pediu a uma vizinha, a senhora Ikegami, que viesse me ministrar Jorei. Recebi a luz somente como algo que me traria tranquilidade e não como o que poderia me curar. Depois de 3 dias recebendo Jorei, comecei a ter diarreia, senti um relaxamento na mandíbula, de maneira que já podia comer sólidos e também passei a ter mais apetite. Mesmo com disenteria, comecei a ganhar peso e ter mais disposição, além de sentir que meu corpo ia ficando mais leve, o que me dava até vontade de levantar e andar. A dor nas articulações dos joelhos aliviou muito e as dores na bexiga e no rim desapareceram. Após 1 mês, a fístula da coxa se fechou, não deixando nenhuma marca. 2 meses depois, eu já conseguia fazer algumas tarefas simples e com apenas 3 meses de Jorei, eu me despedi de 6 anos de enfermidades sucessivas. Em 1950, recebi a bênção de ser outorgada com o Oricari e senti enorme emoção e gratidão. Eu só melhorava. 4 meses depois, já me ocupava dos afazeres de casa na ausência de meus pais. No 5º mês, tive a permissão de ir a um culto com a presença de Meishu Sama. Não tenho como expressar em palavras tamanha a emoção ao ver o rosto do meu Salvador. Que inveja! Que inveja! Passados 6 meses do primeiro Jorei recebido, já trabalhava na roça e fazia as tarefas de casa sozinha. Meus vizinhos, as pessoas da cidade e os meus parentes me olhavam perplexos,
não tendo como negar a grandeza da messiânica. Após a recuperação total, fiz um raio-x e o lado esquerdo do pulmão, onde anteriormente aparecia uma cavidade, estava bonito e limpo. O bacilo de Koch, responsável pela tuberculose, que antes era positivo, tinha negativado. A taxa de homossedimentação, medição no sangue de processo inflamatório, estava normal. O médico ficou admirado. Posteriormente fiquei sabendo que esse mesmo médico pegou tuberculose, tomou streptomicina e já passou por cirurgia no tórax. Sinto muita pena dele. Quando olho para meu corpo, fico extremamente admirada e emocionada. Por isso, quis escrever esse testemunho para demonstrar toda a minha gratidão. 3 anos depois de receber o Oricari, posso dedicar e trabalhar na roça como qualquer pessoa normal. Minha família, que também tinha tantos problemas de saúde, tornou-se saudável. Além disso, recebi tantas graças que nem tenho como enumerá-las. Agradeço profundamente. Conforme lemos nos ensinamentos de Meishu Sama, a partir deste ano, a purificação irá aumentar. Então, peço humildemente perdão pelas minhas máculas para poder cumprir a vossa vontade. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Então, a pessoa chegou no fundo do poço, começou com um probleminha, pulmão, o médico falou, isso não é nada, respirar puro, pois aí deu mais um probleminha, mas faz caminhada, tal, e foi agravando, e fazendo tratamento, ficou 5 ou 6 anos, né? Fazendo bastante tratamento, e esse tratamento nitidamente foi piorando a situação dela, até que ela já estava conformada com a ideia de se despedir do mundo. Falou, vou morrer, não tem mais o que fazer. A mãe, desesperada, chamou a vizinha, que ministrava jorei, pediu, por favor, faz jorei na minha filha. A pessoa recebeu o jorei, começou a dar uma melhoradinha, depois foi recebendo mais jorei, foi melhorando, recebeu o Ricari, se tornou membro, recuperou a saúde, voltou a trabalhar, voltou no médico, o médico falou, nossa, sumiu tudo, você não tem mais nada. Falei isso ontem, vou repetir hoje. Meishu Sama fala que é fácil curar alguém que já tentou de tudo na medicina e aí viu que não tem jeito, que não tem o que fazer, desistiu da medicina, aí agarrou no jorei, aí vai. Mas enquanto a pessoa querendo receber jorei para ter e ainda agarrado na medicina, aí não tem jeito. Eu falei ontem, falando hoje de novo, chega um certo momento que a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Ir para um lado ou para o outro. Se você escolheu a medicina, vai até o final, tenta, não tem problema, tenta solucionar. Depois de você tentar de tudo, não conseguiu, desistir, falar, não, com isso não dá, aí recebe jorei. Talvez seja mais fácil assim, né? Do que falar, não, eu vou receber jorei, mas eu tenho que ir no médico. Eu recebo jorei, mas eu tenho que tomar remédio. Aí não tem jeito. Jorei não vai curar. Eu tenho um caso que é
Já tive experiência com várias pessoas. Né? Pressão alta. Vai no médico. O médico fala, você tem que tomar remédio até morrer. Para controlar a pressão. Até morrer você vai ter que tomar isso daí. Aí, pessoa, né? Tomando remédio. Sabe que aquilo não tem cura pela medicina, mas pela medicina divina, tem. Tem porque eu já vi. Pessoa que decidiu parar de tomar remédio de pressão alta e não morreu, está vivo, até hoje. Já tem uns 3 anos, acho. No começo, passava muito mal, agora é de vez em quando. Ainda passa mal, dá dor de cabeça, a pessoa sente que está tudo duro assim, um lado, né? A pessoa fala, minha pressão está alta. Mas é muito problema de nervoso, de não sei o que, a pressão aumenta. É assim mesmo. Porque quando a gente está muito nervoso, a gente fica contraído. Então o sangue não circula direito, a pressão aumenta. Se você está bem relaxado, despreocupado, a pressão é uma maravilha. Então, enquanto a pessoa está tomando remédio e recebendo joreio, não vai ficar curado da doença que tem. Não vai. Não tem jeito. Escolhe um lado. Uma outra senhora também, e várias pessoas aqui acompanharam, vinha receber joreio, passando tão mal, problema pulmonar, falta de ar, muita falta de ar. Recebia joreio, melhorava. Porém, o que o joreio faz? Ele dissolve toxina do corpo. Essa toxina vai ter que sair. O que acontecia? Acho que entrava no pulmão para sair em forma de catarro. Então a pessoa se sentia mal. Só que quando se sentia mal, em vez de procurar o joreio, ia procurar o atendimento médico. Aí melhorava, melhorei. Aí depois vinha receber joreio. Aí piorava de novo. Por isso, por exemplo, a pessoa chegava aqui, eu procurava me esconder para ela não pedir joreio para mim. Porque eu via que, na verdade, eu estava judiando da pessoa. Estava judiando. Imagina, ministrando joreio, dissolvendo, só tomando remédio, solidificando. Aí solidifica, dissolve, solidifica, dissolve. Solidifica, dissolve. É um sofrimento sem fim. Sem fim. E não resolve. Não resolve. Escolhe um lado. Lado de cá, lado de lá. Vai. Vai esse lado. Você vê que lado que foi não está dando certo? Vai para o outro lado. Não é? Não tem problema. Você escolhe um lado. Não fica no meio do caminho. Meio, mais ou menos e nada, é a mesma coisa. Tá bom, muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Terça-feira também não teremos aula à noite. Tá bom? Muito obrigado. Até quinta-feira.